Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP. Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso livro, do nosso curso básico de Espiritismo, do nosso livro 2. E hoje, a nossa quinta aula, ela vai falar sobre a lei de reprodução. E na primeira parte, a gente vai falar sobre a população do globo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução. E a gente vai começar então com a parte que fala da população do globo. Partindo do princípio que Deus criou os espíritos, simples e ignorantes, para alcançarem através de múltiplas experiências em corpos físicos a perfectibilidade, deduz-se que, sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 686. Portanto, a lei de reprodução dos seres vivos é também uma lei natural, fundamental no mundo corpóreo para a reprodução de formas físicas, que assim preenche uma necessidade no mecanismo da evolução espiritual. Contudo, não se deve disso deduzir que, havendo uma progressão constante de corpos físicos para dar cumprimento ao princípio reencarnatório, o mundo material possa vir a ter uma população excessiva, cuja saturação levaria à escassez de meios e recursos de sobrevivência. Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Livro dos Espíritos, pergunta 687. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Existem raças humanas que estão decrescendo paulatinamente, e momento virá em que terão desaparecido do planeta. Outras tomarão o seu lugar, assim como outras ainda um dia tomarão o lugar das atuais. Assim, raças primitivas de outrora serão apenas lembranças históricas, que deram lugar a novas raças, que, por sua vez, envelhecerão e terão que ser substituídas. É assim que, utilizando o seu livre-arbítrio e assumindo sempre novas responsabilidades, o homem vai aperfeiçoando a sua raça, aprimorando seu corpo físico e substituindo os caracteres distintos das raças primitivas, tais como a força bruta e as paixões pelos sinais das raças superiores, onde predominam a inteligência e o amor. Mas, embora as raças humanas passem por esse processo de burilamento, os espíritos que nelas encarnam são os mesmos seres que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Livro dos Espíritos, pergunta 689. Quando esses espíritos ascenderem a mundos superiores, seus descendentes estarão mais aperfeiçoados, assim como os homens atuais que descendem de seres selvagens dos tempos primitivos. As raças animais e os vegetais podem ser aperfeiçoados pela ciência, porque tudo se deve fazer para chegar à perfeição, correspondendo assim aos objetivos da criação. O próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus fins, sendo o aperfeiçoamento o alvo para que tende a natureza o favorecer com a sua conquista, é corresponder àqueles fins. Livro dos Espíritos, pergunta 692. Nesta caminhada, ante a exigência biológica e as ilusões sensoriais, em constante confronto com os anseios de sublimação do espírito, o homem regula ou entrava a marcha da natureza, ora infringindo, ora obedecendo à lei de reprodução. Obstáculos à reprodução. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural e corresponde a uma necessidade no mecanismo da evolução. Mas isso não significa que seja proibido ao homem adotar certas precauções para regulá-la, pois tudo depende da necessidade de tal medida.
A reprodução excessiva de determinadas plantas ou animais, por exemplo, pode se revelar nociva e prejudicial à sobrevivência do homem. Neste caso, pode-se perfeitamente impedir-lhe a reprodução, pois a ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza, para restabelecer-lhes o equilíbrio, e isso também o distingue dos animais, pois ele o faz com conhecimento de causa. Livro dos Espíritos, pergunta 693A. Ao regular os mecanismos de reprodução conforme suas necessidades, os próprios animais concorrem para a harmonia e o equilíbrio dos seres vivos, pois, ao se nutrirem das espécies animais e vegetais segundo seus instintos de conservação, detêm o desenvolvimento excessivo de tais espécies. Em se tratando dos obstáculos à reprodução, importa discernir os motivos pelos quais o homem põe barreiras à reprodução, em razão de sua própria condição espiritual, quando a não observação da lei de reprodução se traduz por uma ação meramente sensual, mostrando a predominância da matéria sobre o espírito. Revela-se sua condição de inferioridade. Deste modo, quando o homem impede a reprodução entravando ou não a marcha da natureza, deve-se observar a intenção da ação, pois há diferença fundamental entre regular e entravar esta lei. Cabe ao homem utilizar seu livre-arbítrio, distinguindo os limites de uma ou de outra ação. Muito embora a lei de reprodução seja necessária aos mundos corpóreos, onde por força da matéria imperam os instintos de natureza animal, os espíritos que fazem jus aos mundos superiores, portanto, de natureza mais espiritual, devem aprender a direcionar o impulso sexual, sublimando-o paulatinamente e de tal forma que possam transformá-lo em novas fontes de energia. Bom, olha só, aqui a gente está falando da lei de reprodução e da sucessão, né, dos nossos aperfeiçoamentos, né? Cada vez que nós reencarnamos, nós vamos progredir, nós viemos para cá para progredir um pouco mais, por isso nós reencarnamos. O nosso espírito é o mesmo, o que vai mudar é sempre o nosso corpo físico. Então, com isso, nós vamos somando as coisas que nós passamos. Então, a gente vai somar as nossas experiências. Por isso, né, a gente vai aprendendo mais. E com isso, a gente tem que evoluir um pouco mais. Então, quando fala da sucessão das raças, né, é isso. A gente vai aperfeiçoando também os corpos, né? Então, como nós somos espíritos em aperfeiçoamento, o homem também vai estudando a parte física, a parte biológica, e também vamos evoluindo nesta parte. Então, se a gente pegar a evolução do homem, que a gente tinha uma cabeça muito maior, né? Uma formação diferente da de hoje, a gente vai ver que a gente tem uma diminuição da nossa parte cranial, né, craniana, acho que fala. E que a gente foi evoluindo também fisicamente. Então, isso também vai acontecer aqui no nosso planeta. E a questão da reprodução, né, que ele coloca muito bem aqui, que a gente sim precisa ter esse controle de natalidade, mas a gente não pode barrar a natalidade, né? O homem veio com inteligência diferente dos vegetais e dos animais irracionais, para que ele pudesse ter o conhecimento de causa e fazer este controle. Ele não pode barrar, mas ele pode verificar o que é melhor para o nosso planeta. Então, nós deveríamos caminhar nessa direção, né? Bom, a segunda parte do nosso estudo, ele vai falar sobre o casamento, celibato e poligamia. A gente vai começar falando do casamento. O casamento
Monogâmico revela progresso na marcha da humanidade, porque é a regulamentação social do instituto familiar, que por vezes permite o reencontro de espíritos antagônicos, os quais procuram reajustar-se na conquista de novos valores. É na convivência diária, no seio da família, que se eliminam as dissensões e que muitas vezes se cumprem as provas e se realizam expiações. Mas, acima de tudo, no casamento, se fortalecem os laços afetivos, a solidariedade fraterna, propiciando o reencontro de espíritos felizes. Enquanto lei civil, encontra-se a prática do casamento disseminada entre a maioria dos povos, embora nas mais diversas formas e condições, sempre de acordo com os valores culturais de cada sociedade. Abolir o casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais, que lhe dão o exemplo das uniões constantes. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 696. A união permanente de dois seres implica em regime de assistência mútua, sendo necessário que essa ligação tenha por base sólida a responsabilidade, o amor, a fraternidade, bem como as obrigações decorrentes da união em si. A indissolubilidade absoluta do casamento é uma lei humana, contrária à lei natural e, como tal, passível de modificações, pois os homens podem modificar as suas leis, somente as naturais são imutáveis. Deste modo, à luz da doutrina espírita, conclui-se ser o casamento, enquanto lei civil baseada na afeição recíproca, o esteio da família, propiciando aos espíritos que formam um clima acolhedor, uma convivência de paz, de trabalho edificante, da alegria e fraternidade, cujos benefícios estender-se-ão no futuro a toda a humanidade. Bom, já vou fazer então aqui falar um pouco do casamento, né? Porque então ele explica que o casamento é algo que deveria ser feito, né? É uma união amorosa, com respeito, fazendo com que exista ali uma nova forma de convivência, porque as pessoas vão passar a conviver juntas, vão formar o que nós chamamos de família, né? Então, o casamento, ele deveria ter este princípio. E a consolidação do casamento como tal, como uma lei civil e tudo mais, foi algo imposto pelos homens. Então, os homens fizeram ali algumas leis sobre casar, sobre divórcio e como isso deve ser feito da forma legislativa, né, da forma da lei. Então, o Espiritismo entende que o importante é a questão do respeito e do amor e que isso seja recíproco. Bom, o celibato. O celibato caracteriza-se pelo ato de renúncia ao casamento, geralmente por motivos religiosos ou beneméritos, mediante juramento ou voto sagrado. Neste sentido, ele tem seus méritos perante Deus, desde que alimente o sincero propósito de melhor servir a coletividade. Diz respeito àqueles espíritos que, ao reencarnarem, optaram por canalizar suas forças íntimas a serviço de seus semelhantes. Renunciaram à união afetiva para melhor se dedicarem ao seu próximo, direcionando suas energias sexuais para uma finalidade sublime, de cunho espiritual, o trabalho anônimo da caridade, todo sacrifício pessoal visando ao bem e sem segunda intenção egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 699. Contudo, quando o celibato é um ato voluntário, tendo como finalidade de fuga das responsabilidades que a Constituição familiar exige, não pode ser considerado o estado ideal.
Os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos. Isso está no Livro dos Espíritos, pergunta 698. Bom, então a gente vê que o celibato, ele é visto como algo positivo quando você se priva do sexo para fazer algo mais sagrado, para servir a outras pessoas, para fazer o bem para outras pessoas. Então, você não faz, você não tem você renuncia à união afetiva para se dedicar a algo muito mais espiritual, que é auxiliar o próximo de coração. Agora, quando isso não é feito com essa responsabilidade, né, com esse amor à causa, isso não tem essa validade. E aí a gente vai falar da poligamia. É o matrimônio de um com muitos. Polígamo é o que tem mais de um cônjuge ao mesmo tempo. A poligamia é um costume que, introduzido em certa época por motivos econômicos, aumento de braços para o trabalho grátis nos clãs, já não se justifica. É uma lei humana, produto mais da sensualidade do que da verdadeira afeição, cuja abolição representa uma conquista social para a humanidade. Contudo, tal prática ainda é encontrada no seio de alguns povos, remanescente de épocas passadas, embora sujeita a uma legislação especial apropriada aos costumes e valores culturais de cada sociedade. Porém, o gradativo aperfeiçoamento social irá aos poucos alterando tais costumes. Como forma de união, tal prática não corresponde aos desígnios de Deus, visto que jamais foi possível generalizar-se face à igualdade numérica aproximada entre os sexos, pois tudo tem um fim na natureza. Isso está no Livro dos Espíritos, na pergunta 700. A ordem natural condizente com a espécie humana é a monogamia, visto que, tendo por base a união permanente dos seres, permite que se estabeleça ambos condições afetivas necessárias para acolher espíritos em vias de reencarnar. E aqui colocam uma observação. A poligamia pode ser poliginia ou poliandria. Poliginia é o casamento do homem com muitas mulheres. Polígono é o homem que tem muitas mulheres. Poliandria é o casamento da mulher com diversos homens. Poliandra é a mulher que tem mais de um marido ao mesmo tempo. Bom, acho que essa parte ficou um pouco mais clara, né? Onde diz que o correto seria a monogamia, onde se distribui melhor e tem a questão afetiva, né? E que é o que deveria prevalecer em nós, a questão afetiva, a questão do amor e a formação de uma família. E a terceira parte do nosso estudo fala sobre a indissolubilidade do casamento, o divórcio. Então, a primeira que ele começa falando da indissolubilidade do casamento. Portanto, não separe o homem o que Deus juntou, replicando-lhe eles a Jesus, pois porque mandou Moisés dar o homem a sua mulher carta de divórcio e repudiá-la? Respondeu-lhes, porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu assim. Isso está em Mateus capítulo 19, versículo 3 ao 9. Os fariseus viviam fazendo indagações capciosas a Jesus, com o intuito de fazê-lo cair em contradição com as leis promulgadas por Moisés. O diálogo acima reflete essa intenção oculta dos interlocutores em relação à indissolubilidade do casamento. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22,
elucida claramente este colóquio evangélico ao explicar que somente as leis de Deus são imutáveis e, portanto, válidas em todos os tempos e em todos os povos. As que são promulgadas pelos homens são passíveis de alteração e variam em cada época e em cada nação, modificando-se paulatinamente de acordo com o progresso alcançado. Consequentemente, o que é moral num determinado país pode ser considerado imoral em outro. Porém, é preciso analisar o casamento em sua dupla natureza, a divina e a humana, para apreender toda a extensão que este ensinamento de Jesus revela. Embora o casamento seja o cumprimento de leis civis necessárias entre povos civilizados, a união conjugal em si, enquanto relação afetiva, é de ordem divina, porquanto necessária para a renovação dos corpos físicos. E é neste sentido que se deve entender este diálogo com os fariseus. A lei de Deus revela a necessidade dos seres se unirem não somente pelos laços carnais, mas principalmente pela afinidade de sentimentos, extensível aos filhos resultantes desta união. Portanto, quando Jesus replicou aos fariseus: "Não separe o homem que Deus juntou", estava certamente referindo-se à lei do amor, de natureza divina, e não à lei civil dos homens, instável no seu conteúdo. Quando o homem e uma mulher se unem por laços de afeto mútuo e afinidade entre si, essa união é, por si só, indissolúvel, porque está de acordo com as leis de Deus. Caso contrário, quando predominam os interesses puramente materiais, é origem de decepções, dores e sofrimentos, por contrariar a lei de amor. Ao passo que os laços de afinidade espiritual e de mútuo afeto são indissolúveis e resistem a todas as fraquezas da condição humana. O divórcio. O divórcio, enquanto lei humana, não é condenável perante as leis de Deus, pois ele trata de legitimar o que já está separado, isto é, regular separações onde não há amor, mas somente interesses materiais. Jesus Cristo não estabeleceu a indissolubilidade do casamento. Apenas disse que isso acontecia devido ao endurecimento dos corações, admitindo que a separação poderia acontecer somente em casos de adultério, onde não há o verdadeiro amor. O fato de Jesus considerar adúlteros tanto o homem quanto a mulher repudiada, com referência à lei de Moisés, foi uma alternativa objetivando fazer o homem sentir as consequências que o seu ato originava, pois, como adúltero, ele também era passível de ser enquadrado nas severas leis vigentes na época. Quando se prescrevia o apedrejamento em praça pública como punição apenas para mulheres adúlteras, isso significa que, desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, item 5. Contudo, convém lembrar que a doutrina espírita é bastante clara quanto à seriedade do vínculo matrimonial, pois, com a união, o casal assume compromissos sérios para o reajuste do próprio e, particularmente, no que diz respeito aos filhos. É preciso reconhecer que uma separação representa uma transferência de compromissos, portanto, de débitos agravados. Todo casamento que se dissolve representa a desestruturação familiar, cuja separação é simplesmente um paliativo. Neste caso, o divórcio é o mal menor. É a lei dos homens que vem separar o que já está separado, oferecendo ao casal a oportunidade de recompor suas vidas e legalizar sua nova posição perante a sociedade. Convém ressaltar que, mais importante que se recorrer ao divórcio para situações que atingiram tal proporção de desentendimentos, importa garantir a estabilidade matrimonial através da compreensão mútua, companheirismo e tolerância,
estabelecendo assim no lar o clima propício para que os filhos resultantes dessa união possam ter exemplos edificantes. Olha só que interessante, né? Fala da indissolubilidade do casamento, do divórcio, né? E para mim é algo muito claro, né? Jesus não falou nada de que não se deve se divorciar, que a separação é algo ruim, é algo ilegal e tudo mais. Porque se existe o divórcio é porque o amor já não existe mais. Então, porque já estava separado, né? Já não existia mais o afeto. Então, o que é natural seria essa separação entre essas duas pessoas. Mas tem aqui a questão do agravamento das nossas provas, das nossas dívidas, né? Porque a gente acaba se unindo a algumas pessoas, acaba destruindo algumas famílias ou alguns sentimentos, ferindo algumas pessoas, né? E esses ferimentos são algo que nós não deveríamos fazer, né? São as provinhas que a gente deveria passar sem machucar ninguém, sem magoar ninguém, né? Sem sermos os algozes dessas provas, né? E, bom, eu espero que essa aula tenha servido para vocês e que tenha servido para refletir bastante aí sobre as nossas lições, sobre o que nós viemos aqui para aprender, e a gente se vê na próxima aula, na próxima semana. Um beijo, fiquem com Deus, gratidão. Namastê, Namastate. Curso Básico de Espiritismo, livro 2, com Tatiana Benites, baseado nos livros da Federação Espírita do Estado de São Paulo, FEESP.